Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 21 de janeiro de 2025, estamos iniciando mais um dia, quarta-feira, e uma conversa fraterna para nós podermos seguir o nosso dia. Bom dia, Madé, bem-vinda, querida. Hoje o mundo jurídico reinicia. Dia 21 de janeiro acabaram a suspensão dos prazos, a vida volta ao normal, a vida profissional. Estamos aí seguindo a nossa rotina, já com audiência 9 da manhã. Bom dia a todos, que o dia de todos nós seja muito bom. Madé querida, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bom dia. Verônica, dando continuidade ao nosso trabalho, nós hoje vamos ler o capítulo 165 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Simone, querida, que bom que você conseguiu hoje estar com a gente. Regina, capítulo 165 tem como título Nos Domínios da Ação. A mensagem é de Paulo, na sua carta a Filemon, capítulo 1, versículo 14, e diz o seguinte: Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse obrigação, não fosse por obrigação, e sim por livre vontade. Mensagem de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 14. E a mensagem de Emmanuel: Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar às vezes com excelentes razões que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera em algumas circunstâncias com seguras justificativas que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos que, sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor. Não como quem assim procede através do constrangimento, mas de livre vontade. Meus amigos, nós costumamos dizer que nós somos mordomos do que temos. Eu sou mordomo da minha casa, a casa é de Deus, a Deus quem me concedeu a oportunidade de estar naquele lugar, né? Eu sou mordomo de tudo aquilo que eu possuo no aspecto material, na medida em que não vou levar comigo para a eternidade os bens que eu adquiro na existência presente, como não aconteceu nas existências pretéritas. E aí, nos domínios da ação, para a gente poder fazer uma ligação, uma correlação entre a experiência material, carnal e a experiência espiritual, a gente precisa fazer realmente com um aspecto de transcendência que nos permite compreender
qual a finalidade de Deus em nossas vidas e qual a nossa finalidade no mundo, na Terra, né? Eu não nasci naquela família X por acaso, nem você, Maria da Graça, nem você, Verônica, nem você, Simone. Eu não tive as oportunidades que a vida me ofereceu por acaso. Me foi dado um leque de oportunidades, de possibilidades, porque a reencarnação, ela definitivamente não é algo rígido, ela pode ser alterada, mas nós temos habilidades. Então eu, por exemplo, na minha juventude, eu queria ser ou militar da Marinha, ou advogado, ou médico, ou juiz. Optei pela advocacia. Mas são definitivamente habilidades que você imagina ter para poder realizar aquelas atividades. Outros querem ser matemáticos, outros cientistas, aqueles outros querem ser mecânicos, tem gente que quer ser cozinheiro e tem habilidades maravilhosas e faz aquilo tão bem feito. E aí quando você alcança esses objetivos da vida material, que é alcançar o conhecimento, que é ter as chances de conseguir juntar valores e haveres, como ele coloca aqui nas palavras dele. Orgulha-se o homem de teres e haveres. Teres e haveres. O que são teres e haveres? Teres, bens imóveis, bens móveis. Haveres, valores, recursos, aplicações, que ao longo da vida é possível que a gente consiga acumular. Mas ele diz claramente, ajuntados com certeza à custa de esforço enorme. Ninguém nega que uma pessoa que trabalhou muito, conseguiu recursos, conseguiu alcançar posições de destaque, não tenha mérito. Eu tenho o meu mérito, vocês têm o mérito de vocês. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios de adquiri-los, esperando que Ele os administre sensatamente. Tudo que eu tenho foi permitido por Deus eu alcançar. Mas o que é que Ele espera de mim naquela conquista? Vamos ao âmbito familiar. Eu nasço, eu cresço, eu caso com uma pessoa, eu tenho 3 filhos, sou bem sucedido na vida, alcanço uma posição que pode me permitir dar conforto e educação aos meus filhos, uma família bacana, tranquila, equilibrada. Essa é a proposta de Deus para mim, porque ele não me criou para a infelicidade, Ele me criou para o sucesso em todos os aspectos. Então, eu tenho a possibilidade disso. E aí, de repente, eu caio na esparrela da sensualidade, eu sou seduzido pelo dinheiro que eu mesmo conquistei e começo a fazer coisas esquecendo, botando em segundo plano o meu primeiro projeto, que é o projeto familiar. Eu alcanço uma posição de destaque na empresa ou na minha própria empresa, naquele lugar que eu posso mandar e desmandar, demitir e admitir pessoas, e começo a ser tirano, começo a maltratar os meus subalternos. O que Ele espera de mim com relação à minha família? Que eu tenha responsabilidade emocional, que eu cuide dos meus filhos. No final do ano passado, quando eu fui fazer praticamente a minha última audiência de vara de família, a juíza falou para um jovem de 19 anos, meu filho, e para o pai dele, que era o meu cliente: o pai se divorcia da mãe e não da família. Senhor, o senhor pode se divorciar da sua mulher, isso é um direito seu, mas jamais você pode se divorciar da sua família. O seu compromisso familiar permanece. A família não se acaba com o divórcio. Isso é muito sério. A responsabilidade que a gente assume diante dos outros, principalmente daqueles que vieram por missão divina às nossas mãos para que nós a conduzíssemos à luz dos nossos filhos. Então, o que Deus espera de mim quando Ele me dá filhos lindos, filhos saudáveis, filhos amorosos? Que eu saiba lidar com isso, que eu saiba conduzi-los, orientá-los. E aí, eu tenho recursos suficientes para cuidar dos meus 3 filhos, mas me sobram muitos recursos ainda, porque eu fiquei bem de vida. O que Ele espera de mim? Que eu ajunte em celeiros que podem pegar fogo
e a traça roer? Ou que eu pegue parte daquilo que me sobra abundantemente e contribua com aqueles pais que não podem dar para os seus filhos o mesmo que eu dou para os meus? A resposta vocês podem dar. Mais adiante você vai na questão que ele coloca aqui, da cultura e a intelectualidade. Tenho facilidade na oratória, tive acesso a bons livros, a bons cursos, sou uma pessoa culta e letrada, intelectualmente privilegiada diante da maioria da minha nação, daquele local em que eu estou inserido em sociedade. Então eu passo a ser uma pessoa soberba, arrogante. Seus ignorantes, é isso que ele espera de mim? Ou ele espera a humildade de reconhecer que eu só alcancei aquela posição porque ele, o Pai, me deu inteligência, me proporcionou capacitação orgânica, até física, genética, para que eu alcançasse aquele resultado intelectual. E aí, ao invés de eu ficar vaidoso, arrogante, soberbo, eu me torno uma pessoa humilde, uma pessoa que ampara. Se na minha profissão eu posso orientar, como é o caso inclusive da minha, eu oriento, eu ajudo, eu faço de graça. Se eu sou médico e posso tirar olha só, gente, um médico pode tirar uma tarde da sua semana para fazer consulta gratuita ou preço popular. Um professor pode tirar um dia, algum horário qualquer para poder dar uma aula particular de graça ou em preço popular. Um advogado, dependendo das circunstâncias também, pode tirar o seu tempo ou contribuir de outra maneira entre os amigos, aqueles que precisam, aqueles que necessitam de orientação, você poder fazer isso por eles graciosamente. O mecânico pode ajudar a ensinar pessoas a terem também esse ofício. O cozinheiro pode fazer comida e dar de graça e pode também ensinar pessoas a cozinhar. O que é que ele espera de mim, o Pai Celestial, quando ele me dá habilidades e me permite ter capacidade intelectual? Compartilhar com o mundo, compartilhar, dividir com todos à minha volta. De que adianta eu ter 50 livros, 200, 500 livros, ler vorazmente e guardar todo esse conhecimento para mim? De que maneira eu vou impactar o mundo se eu estiver de maneira egoísta guardando para mim, ou preguiçosa? Eu estou cansado, eu vou ler na minha biblioteca, passo o dia inteiro lendo, passo a tarde inteira lendo, passo dias afins no meu conforto, na minha fortaleza, e esqueço que lá fora tem gente passando fome de conhecimento, passando fome de saber, inadequada tecnicamente, sem profissão, porque não consegue alcançar um curso, e eu podendo, com as minhas próprias habilidades, ajudar aquele próximo a se erguer. Ensoberbece-se do poder que dispõe, essa aqui é dificílima e perigosa. Ensoberbece-se do poder que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. Sim. No entanto, é o Senhor quem lhe proporcionou recursos para a conquista de autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Como é que eu exerço a autoridade dignamente? Sem humilhar o próximo, sabendo que aquele poder, que aquela autoridade que me é dada por Deus, através dos meus esforços, meus recursos, mas originariamente, inicialmente por Ele, para que eu possa ser justo, honesto, adequado, amplo no alcance do meu poder. Vamos a um exemplo, um juiz de direito, ele tem poder nas mãos, ele está exercendo esse poder de maneira adequada, equânime, igualitária e equânime. Ele está olhando todo mundo à sua volta como cidadãos que realmente precisam da sua interferência estatal, jurisdicional,
para poder promover a equidade, a igualdade, a paz, a justiça. Esse é o desafio dele. O controle com a vaidade dessas pessoas que têm poder, dessas pessoas que têm autoridade, a autoridade máxima é Deus. Não é o juiz, não é o ministro, não é o delegado, não é o presidente da empresa, não é o presidente da república. A autoridade máxima é o Pai. Por que ele é a autoridade máxima? Porque ele me deu a autoridade, ele me concedeu a oportunidade de exercer a prova do poder. E aí um político, um senador, um deputado, um vereador, um prefeito, em qualquer poder executivo, legislativo, judiciário que seja, como é que ele está exercendo aquele cargo, humilhando as pessoas? Eu já vi desembargador aqui no TJ do Rio de Janeiro entrando no tribunal e ficando irritado com um simples trabalhador de segurança porque não reconheceu a sua pessoa, não conhece os magistrados desta casa. São tantos. Se o rapaz começou a trabalhar ontem, como é que ele vai conhecer todos os magistrados da casa? Cadê a humildade, doutor? Aonde você vai chegar com essa postura arrogante? Isso é um exercício, meus amigos. Sabe por que é um exercício e a gente tem que ter compaixão com aqueles que têm esse poder? Porque isso enebria. O poder enebria. Sabe? A gente fica enebriado, fica anestesiado. Sabe? Aquela bebida, aquele vinho que te deixa um pouco relaxado e você tem prazer. Esse efeito acontece quando a gente tem poder nas mãos. E aí, como é que você está exercitando esse poder? É nesse momento que você mostra a sua verdadeira face. E quando você está atento a isso, fazendo sua reforma íntima, você fala, opa, que isso? Por que eu fiz dessa maneira? Por que eu humilhei a pessoa? Por que eu tratei a pessoa com indiferença? Espera aí, deixa eu me redimir, deixa eu me entender, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Aí eu descubro que é aquele poder que me foi dado por Deus que está me permitindo agir dessa maneira equivocada. Aí eu fico pensando, caramba, por que eu agi assim? É o meu orgulho, é a minha vaidade. Tudo isso desenrola camadas da personalidade que eu estou aqui justamente para descobrir, enfrentar e modificar. Ser imperfeito não é defeito. Nós estamos a caminho da perfeição. Ser imperfeito é humano. Ontem eu fiz um estudo no Seara Fraterna sobre o auto-perdão. E quando a gente vai falar de auto-perdão, a gente chega no aspecto da humanidade, porque para eu me auto-perdoar, eu preciso reconhecer que errei. Para que eu reconheça que eu errei, eu tenho que ter humildade. Quando eu tenho humildade e reconheço que eu errei, eu entro no aspecto da humanidade. Eu digo, caramba, eu sou um ser humano passível de erros. Eu me permito o direito de falhar. Mas não me permito o direito de não me reajustar, não perceber, não observar a minha conduta errada e tentar colocar nos trilhos o meu comportamento de maneira que eu realmente me transforme numa pessoa melhor. Então, qual é a finalidade do poder na minha vida, nesse aspecto mais transcendental, mais subjetivo? Qual é a finalidade do poder? Me deixar de peito estufado de vaidade ou entender que é uma ferramenta para o meu progresso, controlar o que advém daquela experiência de poder é o grande desafio da minha vida. Então, se eu sou rico, se eu sou pobre, eu tenho, dentro desse aspecto financeiro, sociopolítico e social mesmo, né? Eu tenho a oportunidade de vivenciar as minhas experiências e me tornar uma pessoa melhor. O rico, combater o orgulho, a vaidade, a arrogância, a usura, o apego,
O pobre, a humildade. O rico também a humildade. O pobre também o apego. Porque às vezes a pessoa tem pouco, mas é apegadíssima, muito mais do que aquele que tem muito. Às vezes o que tem muito não é tão apegado assim. Mas cada possibilidade de circunstância material, social, está inserido na nossa vida para que nós possamos utilizá-las, essas oportunidades todas, como ferramentas do nosso progresso. E através das nossas atitudes, da nossa percepção de mundo, da nossa capacidade cognitiva, aí vem o conhecimento. Por que eu preciso me aculturar? Para ter uma capacidade cognitiva mais potente, mais ampla, para que eu possa entender à minha volta as circunstâncias da vida e aplicar as possibilidades de maneira mais adequada e útil, tanto para mim como para o mundo. Porque a minha riqueza não é só para mim. Deus não colocou milhões no seu bolso para você fazer o bem somente para a sua família. Existe um propósito coletivo na fortuna, existe um propósito coletivo no conhecimento, existe um propósito coletivo no poder, na autoridade, na autonomia, na liberdade, na responsabilidade. E nós precisamos avaliar todos os nossos passos, buscando entendimento do que Deus espera de mim naqueles momentos. Edificar o meu lar, edificar o meu trabalho, edificar o centro espírita que eu frequento, que eu trabalho, a igreja, o templo, olhar à minha volta as oportunidades de progresso que eu tenho através da colaboração com o próximo, da minha relação com as pessoas, com o mundo. E aí eu consigo entender o que eu vim fazer aqui. O título desse capítulo: nos domínios da ação, dominar as minhas ações. Saber o que fazer com os recursos naturais e conquistados da minha existência. Entender que tudo aquilo que me é dado não é só para mim, é para todos nós, porque nós vivemos em sociedade, somos seres sociais. Vou colocar aqui a última frase para a gente encerrar essa reflexão. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar o poder, a autoridade, e agir, a autoridade. Mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides, não esqueça-se de que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tens e retens. A bondade do Senhor é a vigência disso tudo, de todos os bens e alicerces que eu retenho, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, meus mais próximos, meus próximos e meus distantes, na edificação de um mundo melhor. Não como quem assim procede através de constrangimento, mas de livre vontade. Não espere ser constrangido a isso. Você, rico, não espere o constrangimento para você poder fazer o bem. Faça espontaneamente, através da colaboração com um pouco de seus haveres ao mundo. Você, autoridade, não espere o constrangimento de uma autoridade superior a você te colocar nos trilhos. Faça isso espontaneamente. Você, pai de família, mãe de família, não espere o constrangimento da vida para se transformar em uma pessoa melhor e ter responsabilidade emocional com aqueles que você optou por estar juntos, formar uma família. Faça isso espontaneamente e assim você vai conseguir realmente cumprir a sua missão. Todos nós temos as nossas missões na vida, lembrem-se disso. E para encerrar, capítulo 180, completa o que nós estamos falando. Bom dia, Neila, bom dia, Dani, bom dia a todos vocês que entraram enquanto eu estava começando. Rosa, bom dia, meus amores. Vamos lá. Capítulo 180 do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino.
Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas, então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Meus amigos, você tem subalternos, você tem inferiores hierárquicos, tenha atenção com o seu comportamento, com as suas palavras, seja amoroso, seja no mínimo educado, não precisa ser piegas. Ai, meu amorzinho, bibibi, não é nada disso, mas seja gentil, seja educado. Se você tem filhos, atenção para a sua relação com eles. Se você tem poder, cuidado com o seu poder, não humilhe, não atropele pela sua ganância, pela sua vaidade, seu orgulho, e perceba que esse poder é justamente uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Servir a Deus é servir ao próximo. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a vocês imensamente a oportunidade dessa grandiosíssima reflexão que me transformou. Espero ter atingido vocês como me atingiu essa mensagem de hoje. Eu vou ter um dia muito melhor a partir de agora, em razão dessa reflexão. Tenho um dia cheio de trabalho, graças a Deus. Espero que todos vocês também tenham um dia de paz, um dia de trabalho, um dia de produtividade, um dia de seja lá o que for, mas de coisas boas, e que possam pensar em tudo que foi dito aqui agora, para que nós possamos transformar esse mundo num mundo melhor através das nossas atitudes. Madé, beijo. Simone, obrigado pela presença, minha amiga querida. Sinto falta de você também de vez em quando aqui, mas eu sei que os horários são diversos. Fiquem com Deus, minhas amigas e meus amigos. Um beijo no coração. Até a próxima. Essa semana não tem mais conversa fraterna, só segunda-feira agora. Um beijo no coração. E eu quero lembrar vocês também que nós temos quinta-feira reunião pública aqui na nossa casa. Quem puder vir, prestigiar a casa, prestigiar o espiritismo, receber um passe, fazer uma reflexão de amor. Nós vamos falar essa semana sobre a parábola do filho pródigo. É riquíssimo em conhecimento, em filosofia, em psicologia. Venham. Aproveitem a oportunidade de estar na casa espírita, receber um passe e fazer uma reflexão edificante para um melhor proceder na vida. Fiquem com Deus. Reunião pública, quinta-feira, às 19 horas. 18 horas, portas abertas. Um beijo no coração, paz e bem. Eu esqueci de falar o endereço. Rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro. Beijo no coração. Beijo, beijo, beijo.